Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Venho aqui hoje fazer uma leitura com vocês e falar um pouco dessa passagem que se encontra no livro de Jó, capítulo 19, onde Jó, ele queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Este é um tempo a qual nós vivemos que normalmente tem acontecido muitas perseguições, muitas afrontas, principalmente de pessoas queridas, próximas da gente. E no meu coração, Deus colocou essa palavra para que a gente pudesse não compreender, né? Mas buscar de Deus uma resposta que nos conforte, que nos console. Então, eu vou ler aqui com vocês o capítulo 19 e depois a gente vai explanar rapidamente. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me erguis pelo meu opróbrio. Sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao meu redor da minha tenda. Pôs longe de mim aos meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vinha a ser um estrangeiro aos seus sonhos, aos seus olhos, perdão. Chamei ao meu criado, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezaram. Levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que me amavam se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis, assim como Deus, e da minha carne vos não fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se agravassem num livro? E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Prestem bastante atenção no versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor, já como uma resposta para a gente. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Amém? Só até aqui. Eu quero explanar aqui rapidamente alguns estudos, algumas palavras a qual eu busquei, para que a gente buscasse consolo e conforto, para que a gente pudesse conseguir lidar com essas afrontas, com essas perseguições. Não é fácil realmente a gente, nos dias de hoje, passando por tudo que estamos passando, tudo que estamos vendo, vivenciando, né? Já é chegada a hora, os dias estão cada dia mais rápidos, menores, né? Porque Jesus está às portas. Mas ainda assim, Deus consola o teu povo.
Deus não deixa que a gente venha ficar sem uma palavra de consolo e de conforto. Então, já para começar, o versículo 25 diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa passagem me arremeteu o meu coração para os Salmos de número 121, aonde traz um consolo, um conforto para nós, porque essa palavra, ela nos diz que a gente deve levar os nossos olhos para os montes, que é de onde vai vir o nosso socorro. Não adianta a gente esperar socorro de amigo, de um parente, de pessoas próximas, né? A gente deve levantar os nossos olhos para os montes. O socorro vai vir do Senhor e ele não vai deixar vacilar o nosso pé. E aquele que nos guarda, ele não dorme e nem cochila, diz a palavra do Salmo 121. Então, aqui ainda continuando, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não molestará nem de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal e ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, essa já foi uma palavra a qual me arremeteu meu coração, porque se ele vive, o nosso Redentor, e se nós colocarmos todas as nossas expectativas nele, a nossa fé, colocar a nossa fé em prática, em ação, eu acredito que o Salmo 121 já começa como uma resposta para que a gente saiba, né, que o nosso socorro vem dele e que nada melhor nessa época, nesse tempo, da gente buscar a presença dele. Jó foi um homem temente, reto a Deus, todos nós conhecemos essa história, todos nós sabemos muito bem que Jó foi acometido não por Satanás, na realidade. Deus permitiu Satanás tocar em tudo que era de Jó para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse honrado. E Jó então padeceu. E nesse texto, no capítulo número 19, Jó queixa-se porque os seus melhores amigos, ele tinha 3 melhores amigos, né? E que esses amigos, ao invés de ajudar, consolar, confortar aquele momento de dor e de sofrimento de Jó, esses amigos nada mais fizeram do que apontar o dedo e falar que Jó tinha cometido um pecado muito grande. Por isso Deus estava permitindo tudo aquilo na vida dele. Então, esses amigos entendiam que Jó estava passando por aquele momento de aflição porque havia cometido um pecado muito grave. E na realidade, para nós hoje que conhece a história, a gente sabe que não foi isso. A gente sabe que Deus permitiu porque ele conhecia o coração de Jó, porque ele sabia que Jó não iria blasfemar contra ele, que Jó não iria perder a sua fé em momento algum. E para a honra e para a glória de Deus, nós sabemos que a história de Jó no final, ela foi uma história de múltiplas bênçãos, né? De Deus restituiu tudo na vida de Jó em dobro, né? Então nós também podemos trazer a palavra da glória da segunda casa, será maior do que a primeira, como consolo, como conforto para as nossas dores, as nossas aflições. Então aqui diz, num texto a qual eu me aprofundei um pouco mais, que Jó, ele como protagonista, ele expressa sua profunda dor e ao mesmo tempo a sua inabalável fé na ressurreição. Esse capítulo de Jó, ele é muito conhecido por conter o famoso versículo: Eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia sairei da terra e no meu corpo ver-me-ei em Deus. Então, olha, em momento algum, Jó permitiu que tudo que ele vivenciou, tudo que ele passou, né, toda a dor, todo o sofrimento, as perseguições dos seus amigos, ainda assim não conseguiu abalar a fé de Jó.
porque Jó sabia que ele não tinha cometido pecado algum. Jó sabia. Jó tinha certeza dentro do seu coração que ele era um homem correto, um homem temente a Deus. Ele oferecia sacrifícios de holocaustos pela sua família, principalmente pelos seus filhos, né? Então Jó, ele andava muito corretamente diante de Deus. E ele tinha essa convicção, ele tinha essa certeza dentro dele. Então uma das coisas que Deus já revela aqui para nós é que nós devemos ter essa convicção, ter essa certeza de que a presença dele é na nossa vida e que por nós levarmos essa presença conosco, nós devemos nos agarrar às palavras de Deus para poder passar pela tempestade, passar pela tribulação, passar, seja lá o que for que você esteja passando nesse momento. Creia, confia em Deus. Às vezes é um momento que de muita dor, de muito sofrimento. Eu não sei porque eu não estou na sua pele. Eu também passo por dores, por sofrimentos, por luta. Eu venho vindo de 2 semanas muito atribuladas na minha vida, dentro da minha casa, no meu local de trabalho, mas eu me apeguei muito a esse versículo, a este capítulo, a este texto, e eu quero também dispensar aqui para vocês, não prolongando muito o vídeo, mas Jó nos ensina algumas lições muito importantes. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês também pudessem se apegar e firmar nessas palavras para vocês se manterem de pé. Então, primeiramente, Jó nos ensina a importância da fé em Deus, né? Mesmo em meio ao sofrimento. Jó, apesar de toda a sua dor, ele não perde a sua fé em nenhum momento e também não se esquece das promessas que Deus o fez. Porque aqui nessas promessas também pode trazer para nós algumas incógnitas, né? Algumas questões que cada ser humano carrega dentro de si. Promessas são coisas muito boas da parte de Deus para nós, porém que não é exercida no nosso tempo, no tempo cronológico, né? O Cronos, tempo cronológico usado pelo homem aqui na Terra, mas sim pelo tempo Kairos, que é o de Deus. Então, às vezes, a gente acha que está demorando. Só que a palavra vem nos dizer que o Kairos de Deus, 1000 dias, 1000 anos, aliás, perdão, pode representar para Deus apenas um dia. Mas também um dia também pode representar 1000 anos. Então, nós não sabemos quando essas promessas vão se cumprir. E a gente fica ali esperando, aguardando, e muitas das vezes demora. Mas muitas outras pessoas na Bíblia também esperaram. A mulher do fluxo de sangue foram 12 anos. É, aquele senhor, o homem do tanque de Betesda, foram 38 anos. A mulher encurvada, se não me engano, foi 18 ou 19 anos, né? Perdão, mas às vezes foge da cabeça da gente. Enfim, então a gente deve se apegar às promessas e não deixar se desfalecer no caminho, porque elas vão se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa do que ele nos promete. Enfim, a esperança da ressurreição. Também, o versículo 25, ele é um testemunho da crença de Jó na vida eterna e no encontro com Deus após a morte. Nós também não podemos nos esquecer disso, porque, como Jesus está às portas, é da nossa sabedoria que tudo que vem acontecendo é o começo de tudo, o princípio de tudo, para a vinda de Jesus, né? Tudo isso tem antecipado a volta de Jesus. Então, nós não podemos perder também a esperança da ressurreição. Uma outra lição, a confiança na justiça de Deus. É o mais importante no momento de uma tribulação, de uma dor, de um sofrimento, de uma perseguição, de uma afronta. Porque, mesmo não compreendendo os motivos de todo o sofrimento, Jó, ele ainda assim depositou toda a sua confiança na justiça e no cuidado de Deus, esperando que ele, no tempo certo, viesse o defender, viesse agir em favor dele, né? Então, isso também é um conforto muito grande, um consolo para nós. Por mais que a gente sofra calado, Deus está ali com a gente, ele sabe o que está acontecendo, ele
não perde nenhum momento a nossa história. O controle está nas mãos dele. E ele, lá no Salmo 121, fala que ele não dorme nem cochila. Então, é uma esperança também para que nós possamos entender que quando nós não agimos com as nossas mãos, mas entregamos nas mãos dele, ele, no momento certo, ele irá agir e irá ser a nossa defesa, o nosso juiz. E também a busca por um mediador. Jó, ele anseia por um mediador entre ele e Deus, uma figura que possa defender a sua causa e interceder por ele. Aí, para nós, nos tempos de hoje, o que nós temos como mediador? Jesus Cristo, que é o caminho da verdade e da vida. Jesus é o único meio que nós temos de alcançar a Deus, certo? Então, nós não podemos esquecer disso em momento algum, tá? E conta aqui um discurso de Bildade, que foi um dos amigos de Jó, que não levou Jó ao pó. Por quê? Ele reconheceu que as palavras que atormentaram a sua alma e o despedaçaram pelo seu amigo Bildade, mas ele ainda assim não mudou o seu ponto de vista em relação a Deus, à fé, né? Ao consolo e ao conforto de que Deus iria defender, Deus iria justificá-lo. E isso também é muito legal para a gente guardar no nosso coração, né? Então, Jó, ele não foi uma pessoa mal, mas Deus fez parecer que sim, colocando ele nessa situação humilhante, né? Ou seja, Deus usou o seu poder contra Jó, e Jó não pôde fazer nada a respeito. Então, muitas das vezes a gente não compreende o movimento, o trabalhar de Deus, e a gente até atribui certas coisas a Satanás, né? A gente fala, não, é o perseguidor da nossa alma, enfim. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, reconhecer que em certos momentos da nossa vida isso pode ser um trabalhar da parte dele, né? Isso pode ser um mover para nos levar aonde Deus quer, para o centro da sua vontade, do seu querer. Então nós precisamos também não nos esquecer de ver com Deus se tudo isso não pode ser um agir, um mover dele, né? E, enfim, Jó foi abandonado pelos homens, pela sua família, como ele relatou no texto, com os seus funcionários, né? E até mesmo os seus melhores amigos. Mas ele não foi abandonado em momento algum por Deus. Deus estava ali com ele, né? E eu fiz umas anotações aqui onde eu cheguei à conclusão de que o capítulo 19 de Jó, ele foi um capítulo de grande impacto emocional e espiritual. E Deus nos convida a refletir sobre esse sofrimento, a fé em Deus e a esperança da vida eterna, para que nós possamos nos apegar, né, e não esquecer em momento algum que tudo que a gente vive aqui, um dia vai passar, vai acabar, e nós vamos encontrarmos com Deus na glória. Ele nos lembra que mesmo em meio à dor, podemos manter a esperança e a confiança em Deus, que é o nosso redentor e a nossa esperança. E eu quero só fortalecer aqui que sempre que eu leio ou busco a Deus, né, eu também busco meditar às vezes nas coisas que acontecem com a gente. E eu vi uma frase muito legal e eu quero compartilhar com vocês antes de finalizar esse vídeo. Eu quero dizer aqui que o egocentrismo é uma fonte de infelicidade e a empatia uma fonte de prazer. Só é feliz quem é capaz de fazer os outros felizes. E eu achei que ela combinou com esse texto, com essa palavra, né, do capítulo 19 do livro de Jó. Porque eu vi nos amigos de Jó um egocentrismo, né? E ao invés deles irem ali, estender as mãos e ajudar a Jó naquele momento, eles foram para acusar. E isso é um egocentrismo, né? E já a empatia, que é quando a gente se coloca no lugar de alguém,
a gente ajuda, né? A gente busca entender que se fosse com a gente, o que seria de nós se a gente não tivesse, né, algo ou alguém por perto? Mas nós temos algo ou alguém que é muito melhor do que o próprio ser humano. Nós temos a Deus. Então, recorrer a Deus sempre é a nossa saída. Essa é a palavra que eu quis compartilhar com todos vocês. Eu espero que vocês gostem, eu espero que ajudem vocês. E eu quero finalizar com uma oração pedindo a Deus que Ele venha nos ajudar quando a gente estiver passando por esses momentos, né? Por essas dores, por essas dificuldades, que Ele venha colocar em nosso coração que a presença dEle, como Ele disse a Paulo, olha, mais uma palavra, mais uma revelação para nós. Quando Paulo buscou em Deus que Deus retirasse o espinho da carne dele, ele orou por 3 vezes e Deus respondeu para ele que a graça dele bastava. Então, que nós possamos gravar na nosso coração isso, para que quando a gente estiver passando, atravessando aí um mar vermelho, passando por uma ventania, por uma tempestade, por qualquer tipo de situação, que nós possamos lembrar-nos dessas palavras, para que nós venhamos nos fortalecer, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero agradecer por esta palavra, por essa oportunidade de estar trazendo, Senhor amado, esta mensagem que não só me consolou e me confortou, mas eu creio que tem muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra, que o Senhor possa alcançar as vidas a qual necessita nesse momento de ouvir esta mensagem, que o Senhor possa ir de encontro com cada um, que o Senhor possa, Deus Pai Todo-Poderoso, reparar os erros, reparar aquilo que tem intrigado, que tem feito seus filhos desfalecerem, se perderem no caminho, que o Senhor possa vir a fortalecer, a colocá-los de pé novamente e que eles venham marchar triunfantemente na tua presença, com a força da Divina Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu Deus, eu coloco em tuas mãos cada pessoa que passar por esse vídeo, que ela venha receber aquilo que ela necessita, que o Senhor possa entrar com a providência necessária na vida de todos, de cada um, que Deus abençoe a cada um que passar por esse vídeo, meu Deus. Em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Amém. Fiquem todos com Deus. Se Deus quiser, amanhã estaremos trazendo uma nova mensagem, tá bom? Conforme a vontade de Deus e conforme as nossas necessidades. Deus abençoe a todos, um excelente domingo e uma ótima semana.